O nosso estudo de hoje é a lição 72 do livro Segue-me, que tem como título Força. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Existem na vida força e força. A força da gravitação exerce-se entre todas as partículas do universo e, com quanto equilíbrio os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas embora sustente máquinas de assombroso poder transportando toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. A força executiva determina obediência aos textos legais e se logra muitas vezes influenciar milhares de destinos, porém, nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. A força física preside campeonatos de habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência, mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. A gente tem uma dificuldade muito grande de definir o que seja amor. Porque quando se fala em amor, durante muito tempo o que vinha na cabeça da gente era justamente aqueles afetos mais próximos. Então o amor, em primeiro lugar, seria o amor conjugal, homem e mulher, ou dois seres, como diz no Livro dos Espíritos, também dizendo respeito, também abarcando o relacionamento conjugal entre dois seres do mesmo sexo, o homossexualismo. Mas logo em seguida vem pai e filho, vem outras formas de amor que também estejam ligando o ser humano. Mas quando a gente pega aquele escrito de Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, falando que o amor, tudo ele suporta, tudo ele apoia, que ele renuncia o tempo todo, e que a gente vai chegando à conclusão de que o amor ele é muito mais do que a gente imagina e que a gente ainda está um pouco distante ainda de compreender o amor na sua plenitude. Porque o amor é simplesmente a gente conseguir olhar para tudo na natureza, a gente olhar para os vegetais, para os animais e para todo ser humano e nutrir, alimentar com toda sinceridade um profundo respeito e aproveitar qualquer oportunidade que a gente tenha de colaborar com o progresso daquilo que a gente está observando dentro do que está traçado para ele, não do jeito que eu quero. Aí que está essa coisa, né? O amor tem isso. O amor, quando você ama de verdade, o habitat de um determinado animal é aquele. Você tem que respeitar aquele habitat do animal. Assim também, a consciência política, filosófica, religiosa de uma pessoa é dela. Você tem que respeitar aquela posição. Amar é libertar, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender o que seja o amor, mas a gente vai entender de verdade o que é força do amor é quando a gente começa a comparar com as forças que a gente tem aqui na Terra, e Emmanuel de maneira espetacular ele me fala da força da gravitação, da força elétrica, da força executiva, da força física. 4 tipos de força que ele vem falar aqui pra gente. E quando a gente vai falar da força do amor, a gente começa a ter contato com o que os espíritos relatam pra gente. Por exemplo, eu vou trazer aqui 2 exemplos que marcaram muito a minha vida. Um foi quando a gente teve contato com o livro Voltei, escrito por Chico Xavier, através do espírito Frederico Figner, que ele deu o nome de Irmão Jacó, para evitar problemas com direitos autorais, já que na época Chico Xavier estava sendo processado pela família de Humberto de Campos também, por conta de direitos autorais. Nesse livro, Frederico Figner, que foi um judeu,
que veio para o Brasil e que chegou no Nordeste, mas acabou vindo para cá, para o Sul, e que se ele não fosse espírita, ele já teria escrito o nome dele na história do Brasil, na parte do fonograma, porque ele era o dono das Casas Edison, no Rio de Janeiro. Casas Edison fizeram as gravações principais musicais da época, gravações de Pixinguinha, gravações de João de Barro, gravações até mesmo Chiquinho Gonzaga, Ernesto Nazaré, lá no início do século passado. E Frederico Figner, ele conta no livro dele que ele estava no plano espiritual observando luz nos outros companheiros e que ele não tinha luz nele, até ele ser atacado por um grupo de espíritos, e quando ele foi atacado, ele simplesmente não revidou. Ele entrou em prece, uma prece profunda, primeiro lamentando e até preocupado por que aquilo estaria acontecendo, mas principalmente querendo o bem daqueles espíritos que o estavam atacando. Quando ele fez isso, ele criou uma proteção, uma camada, um escudo que não deixava com que os espíritos chegassem perto dele para agredir. E ele até se assustou com aquilo e relata com muito, vale a pena conferir depois no livro, mas depois quem confirma uma história parecida é o próprio Chico Xavier, na sua biografia. Chico Xavier conta que quando ele estava escrevendo o livro Libertação, um livro através de André Luiz, ele foi atacado por vários espíritos trevosos, né? E ele conta que em determinado momento ele está entrando na Fazenda Modelo e ele olha para frente e vê mais de 400 espíritos vindo na sua direção para atacá-lo. Que ele estava acompanhado de 2 encarnados com ele, e ele, de repente, ele se ajoelhou e começou a fazer oração. Os 2 encarnados, até sem entender o que estava acontecendo, ele já achava até que o Chico tinha um parafuso solto, né? E aí o que acontece? O Chico, naquele momento, ele fala assim: eu entrei em prece, mas em nenhum momento pensando em mim, pensando mais naqueles espíritos que estavam naquela empreitada de violência. E ele diz que, além de ter criado essa camada ao redor dele, de proteção, esse escudo, também muitos espíritos foram socorridos. Então a gente não tem noção ainda do poder do amor. A gente só vai ter quando a gente tiver esses exemplos práticos na nossa vida, quando a gente vê, meu Deus. Então, quando Jesus falava, bateu numa face da outra, pediu a capa da túnica, é isso que ele estava falando para a gente: olha, vocês vão ter muito mais poder trazendo o amor dentro de vocês, mesmo que vocês não entendam agora, porque o mundo aqui ainda é violento, a gente ainda precisa aprender a se virar, e dentro desse precisa aprender a se virar, a gente confunde, acho que tem que aprender a se defender também, vai praticar artes marciais, vai fazer coisas agressivas, mas eles falam para a gente: o amor é um poder muito maior, é uma força muito maior do que a gravitação, do que a força elétrica, do que a força executiva, do que a força física. E Emmanuel só faz questão de dizer brevemente o que cada uma dessas forças faz, mas dizendo no final que uma não cria nenhum vínculo de compreensão fraternal, a outra não alivia o peso da angústia do coração, a outra não consegue modificar uma decisão que o espírito venha tomar. Quer dizer, vem falar para a gente assim: são forças, mas é a força do amor bem direcionada é que vai fazer com que a gente construa realmente patrimônios que são para a vida eterna. Por isso que muito lentamente os espíritos vão criando cenário para que a gente aprenda isso. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa ainda com o coração duro, e o que acontece? Aí ela vai tendo contato com pessoas que ela primeiro se apaixona por uma mulher, aí daqui a pouco se apaixona pela prole, daqui a pouco, quando se apaixona pela prole e vê o amor de pai para filho, começa a valorizar os pais também, daqui a pouco começa a valorizar o amigo do trabalho. Isso é pouco, são encarnações, 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 até te desenvolver por completo esse conceito de amor, que até que a gente consiga aplicar de maneira eficiente mesmo todos esses conceitos através dos exemplos mesmo, e entender o que é a força do amor, que o Emmanuel termina o texto dizendo para a gente: é a maior força do universo. É a maior força do universo. E por isso que os espíritos não cansam de procurar nos iniciar nesse aprendizado verdadeiro, independente da etapa que a gente se encontra de compreensão do que seja amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.